Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A gente fala agora de um outro desastre natural que também tem causado devastação. O olho do furacão Maria está passando hoje por Porto Rico. É o mais forte a atingir a ilha em mais de 80 anos. O furacão Maria chegou a Porto Rico com ventos de 250 km por hora. Árvores foram arrancadas pela raiz. 90% da ilha não tem energia elétrica. Autoridades orientaram 3,5 milhões de pessoas, a população inteira de Porto Rico, a procurar abrigo. Na ilha de Dominica, que foi atingida na segunda-feira pelo furacão Maria, 7 pessoas morreram. Subiu para 225 o número de mortos no terremoto que atingiu o México. Dezenas de prédios desabaram na capital, cidade do México, e nos estados vizinhos. Nós vamos a Nova York falar com o correspondente Felipe Santana, que tem informações sobre os resgates. Felipe, é uma corrida contra o tempo desesperada, né? Olá. Isso, Sandra, tudo bem? Boa tarde para você, para o Doni, boa tarde a todos. As ruas das cidades estão tomadas de gente. Só de gente do Exército, da Marinha e da Proteção Civil são 700 pessoas e mais milhares de voluntários, inclusive muitos estudantes universitários. A esperança agora é encontrar gente viva. O presidente Henrique Peña Nieto pediu a união do país para enfrentar esse novo desafio, que acontece 2 semanas depois de um outro terremoto ter atingido o México. Dessa vez, o maior número de mortes ocorreu na cidade do México, 94 até agora. Muita gente está em abrigos pela cidade, depois de ter perdido a casa ou simplesmente não conseguir voltar para casa. Escolas foram fechadas sem previsão de retomada das aulas e milhões estão sem energia. Nesse momento, as equipes continuam revirando os escombros, inclusive dessa escola que você vai ver agora na reportagem. Aqui funcionava uma escola primária, aberta na hora do terremoto. Durante toda a noite, equipes de resgate reviravam os escombros. Os voluntários pediam silêncio para poder identificar pedidos de socorro. Mas os pais das crianças tentavam encontrar notícias sobre seus filhos. 22 crianças e 3 adultos morreram soterrados. Outras 30 crianças e 8 adultos estão desaparecidos. Essa é a história de um país que não dormiu essa noite. Multidões ficaram nas ruas acompanhando os trabalhos e ajudando quem podiam. Outras pessoas pediam silêncio. Sem nenhum tipo de pedido, doações começaram a aparecer pela cidade. O presidente mexicano Henrique Peña Nieto foi à TV agradecer a ajuda e dizer que a prioridade era continuar os resgates. Tudo começou na hora em que esse vídeo foi gravado. A família foi visitar a estátua do Cristo no alto do morro, na cidade de Taxco, no México Central. Enquanto filmava a cidade, um barulho estranho. E tudo começa a tremer. As pessoas saem correndo desesperadas. Mulheres e crianças gritam pedindo que permaneçam juntos. No mesmo momento, a fachada desse prédio vem abaixo na cidade do México. Um outro prédio inteiro. Essa explosão foi motivada por gás, segundo um morador. 44 prédios vieram abaixo e a cidade virou um caos. Tomada por multidões que saíram às ruas para ajudar. E dos escombros se ouviu um grito de socorro. As equipes de resgate conseguem identificar uma mulher lá embaixo. E ela é tirada dali com vida. Aqui as marretadas são para quebrar o que está por cima. E conseguem resgatar um cachorro. A cidade parou. As ruas tomadas por pessoas. Muitas vistas carregando malas, procurando um lugar seguro. O terremoto coincidiu com o 32º aniversário de um outro terremoto devastador que deixou pelo menos 5.000 mortos. Terrível terremoto. O Papa Francisco rezou pelas vítimas hoje de manhã e pediu conforto aos feridos e às famílias afetadas. Mas hoje de manhã a polícia tenta conter as pessoas com cordões de isolamento. E as buscas continuam por entre escombros, onde ainda há muitos desaparecidos.
Segundo o Itamaraty, não há nenhum brasileiro entre as vítimas. São 14 mil morando no México. A nossa produção entrou em contato com alguns e eles nos fizeram relatos do drama que estão vivendo. Ontem eu fiquei até 1h da manhã no centro da cidade, junto com outros milhares de voluntários. E nós só tivemos a dimensão do problema quando nós chegamos lá. Aquilo parecia um cenário de guerra. Foi bem intenso, sabe? Foi um misto de sentimento, porque ao mesmo tempo que a gente viu o tamanho daquela tragédia, nós víamos que os mexicanos estavam muito unidos para fazer com que quem precisasse de ajuda se sentisse pelo menos um pouquinho melhor naquele momento. Mas foi muito, muito, muito difícil estar ali e ver aquilo com os meus olhos. É diferente de você ver em uma revista ou na TV. Quando você está ali vendo aquilo, você absorve o medo que as pessoas carregam com elas. Então foi bem assustador para mim. Estou como voluntário aqui em uma das zonas afetadas pelo terremoto, em um centro que recebe materiais, medicamentos, água, e que também está em frente de um dos edifícios danificados pelo terremoto. Muitas pessoas estão ajudando e dando seu apoio às pessoas que precisam. Se cayeron edificios. Eu moro aqui na Cidade do México, vamos completar aqui minha família já há 5 anos agora em janeiro, né? E já passamos por alguns terremotos aqui, mas o de ontem foi muito assustador, foi bem difícil. Eu estava em casa com a minha ajudante e quando começou o piso a pular, nem foi a balançar o prédio. Eu moro no último andar, são 15 andares e uma total sensação de impotência. Balançou muito, minha estante caiu com todos os enfeites, quebraram algumas coisas aqui em casa. Foi quase impossível conseguir se manter de pé, sem cair. Foi bem assustador. Desesperador, né? A repórter Graziela Azevedo mostra agora por que o México sofre com os terremotos. Primeiro o susto do tremor e logo depois as consequências, a tragédia. A escola na Cidade do México era assim. Virou escombros que mataram 25 pessoas. 22 eram crianças. 30 alunos e funcionários ainda estão desaparecidos. Enquanto os mexicanos socorrem feridos e contam as vítimas, especialistas em centros como o da Universidade de São Paulo analisam o que aconteceu. O gráfico mostra que logo depois de sacudir o México, os efeitos do tremor já eram registrados pelas estações sismológicas aqui do Brasil. O sensor está lá quietinho, 10 minutos depois começam a chegar umas amplitudes violentas. O México fica num dos chamados cinturões de fogo. Nesses locais, os blocos sólidos que sustentam os oceanos e continentes, as chamadas placas tectônicas, se encontram, se atritam, e isso vai gerando tensões liberadas em forma de tremores. Todos os países que estão nas bordas de placas, eles convivem com o grande problema do terremoto, diferente daqui do Brasil. Apesar de todo o avanço da ciência e da tecnologia, ainda é impossível prever quando e exatamente em que ponto das áreas de risco o próximo tremor vai acontecer. O fato do terremoto de ontem no México ter acontecido exatamente no mesmo dia e mês daquele de 32 anos atrás foi apenas uma terrível e muito infeliz coincidência. Para a ciência ou para o meio científico é apenas uma coincidência. Dessa vez, o terremoto de magnitude 7,1 foi no continente mais perto da superfície, a cerca de 50 quilômetros de profundidade, o que provoca mais danos. Além disso, a Cidade do México continua no mesmo lugar, em cima de um grande lago aterrado. O terremoto que aconteceu há 32 anos atrás, ele aconteceu mais ou menos, acho que uns 400 quilômetros a oeste desse de ontem, de 7,1. Naquela oportunidade foram mais de 10 mil mortos. Os maiores estragos foram na região de onde havia sido um lago. E nesse de ontem, acho que a gente teve acho que mais ou menos uma mesma coisa, né? Novas técnicas de construção e treinamentos de fuga diminuem o número de vítimas, mas o México tem como destino conviver com o perigo.
Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil. A Eliana Marques já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, hoje a gente tem mais uma tarde bem seca em grande parte de Mato Grosso e também do Brasil. As imagens de satélite mostram pouquíssimas nuvens de chuva, só esses pontinhos aqui, olha, no Pará, também no Amazonas, aqui em parte de Roraima. E está quente, bem quente. Nesse momento, a gente tem 29 graus de temperatura lá em Porto Alegre, aqui em São Paulo, 27, no Rio, 31, em Belo Horizonte, 36 graus, já faz 39 em Cuiabá e a temperatura vai subir ainda mais. Olha só, em Cuiabá, podemos registrar hoje 40 graus, Palmas, 41, Teresina, 38 e Vitória e Florianópolis aqui mais fresquinhas, né? Se é que a gente pode falar assim, com máxima de 26 graus. Repeteco da pergunta de ontem. Chuva. Pois é, repeteco da resposta de ontem. Pouquíssimas áreas, uma delas é aqui região norte, olha essa parte em verde, Amapá, Roraima, grande parte do Amazonas, Pará. Pode sobrar chuva hoje aqui, olha, para o oeste do Tocantins, para o leste de Mato Grosso, para grande parte de Goiás, inclusive. Aí, norte do Maranhão, regiões próximas do litoral, já é uma chuva mais fraca. Segue também essa chuva mais fraca e passageira no litoral do Nordeste, podendo pegar até o litoral do Espírito Santo de novo, mais à noite, né? Agora, grande parte do Brasil, mapa amarelo, tempo bem firme, bem seco, com muito sol. Brasília e Goiânia, então, podem ver chuva hoje. Podem ver chuva. Notícia boa. Ótima notícia. Brasília já está há 4 meses, né, sem chuva. Hoje à tarde pode voltar a chover por lá. Olha, amanhã e sexta-feira também. Vejam, né, que essa chuva vai enfraquecendo. Hoje 8 milímetros, amanhã 4, sexta-feira também 4 milímetros. Isso aqui é pouca chuva, né? É um alívio na secura. Não resolve o problema dos reservatórios que estão secando por lá. Em Goiânia, a mesma situação. Pode chover entre hoje e sexta-feira. Amanhã menos, depois vai aumentando essa chuva, né? Mas é uma chuva também que vem melhorar a qualidade do ar, não vai ficar tão seco. Nada que resolva também a estiagem prolongada lá em Goiânia. Agora, é importante falar que já é uma mudança, né? Começa a acontecer porque o inverno tá falando tchau, né? Sexta-feira começa a primavera e a primavera é uma estação que promete mais chuva lá para o centro-oeste do país. A gente vai falar disso aqui amanhã e sexta-feira. Sexta-feira começa a primavera às 5 horas e 2 minutos. Eu adoro essa precisão. Exatamente, horário de Brasília, né? Perfeito. E a primavera começa aqui no hemisfério sul, lá no hemisfério norte, é o contrário, é o outono. Ok, obrigada. Até amanhã. Valeu, Eliana. Até amanhã. Tchau. Itamaraty, não há nenhum brasileiro entre as vítimas. São 14 mil morando no México. A nossa produção entrou em contato com alguns e eles nos fizeram relatos do drama que estão vivendo. Ontem eu fiquei até 1h da manhã no centro da cidade, junto com outros milhares de voluntários. E nós só tivemos a dimensão do problema quando nós chegamos lá. Aquilo parecia um cenário de guerra. Foi bem intenso, sabe? Foi um misto de sentimento, porque ao mesmo tempo que a gente viu o tamanho daquela tragédia, nós vimos que os mexicanos estavam muito unidos para fazer com que quem precisasse de ajuda se sentisse pelo menos um pouquinho melhor naquele momento. Mas foi muito, muito, muito difícil estar ali e ver aquilo com os meus olhos. É diferente de você ver em uma revista ou na TV. Quando você está ali vendo aquilo, você absorve o medo que as pessoas carregam com elas. Então foi bem assustador para mim. Estou como voluntário aqui em uma das zonas afetadas pelo terremoto, em um centro que recebe materiais, medicamentos, água, e que também está em frente de um dos edifícios danificados pelo terremoto. Muitas pessoas estão ajudando e dando seu apoio às pessoas que precisam. Se cayeron edificios. Eu moro aqui na cidade do México, vamos completar aqui minha família já há 5 anos agora em janeiro, né? E já passamos por alguns terremotos aqui, mas o de ontem foi muito assustador, foi bem difícil. Eu estava em casa com a minha ajudante e quando começou o piso a pular, nem foi a balançar o prédio. Moro no último andar, são 15 andares e uma total sensação de impotência. Balançou muito, uma estante caiu com todos os enfeites, quebraram algumas coisas aqui em casa. Foi quase impossível conseguir se manter de pé, sem cair. Foi bem assustador. Desesperador, né? A repórter Graziela Azevedo mostra agora por que o México sofre com os terremotos. Primeiro o susto do tremor e logo depois as consequências, a tragédia.
A escola na Cidade do México era assim. Virou escombros que mataram 25 pessoas. 22 eram crianças. 30 alunos e funcionários ainda estão desaparecidos. Enquanto os mexicanos socorrem feridos e contam as vítimas, especialistas em centros como o da Universidade de São Paulo analisam o que aconteceu. O gráfico mostra que logo depois de sacudir o México, os efeitos do tremor já eram registrados pelas estações sismológicas aqui do Brasil. O sensor está lá quietinho, 10 minutos depois começam a chegar umas amplitudes violentas. O México fica num dos chamados... A repórter Graziela Azevedo mostra agora por que o México sofre com os terremotos. Primeiro o susto do tremor e logo depois as consequências, a tragédia. A escola na Cidade do México era assim. Virou escombros que mataram 25 pessoas. 22 eram crianças. 30 alunos e funcionários ainda estão desaparecidos. Enquanto os mexicanos socorrem feridos e contam as vítimas, especialistas em centros como o da Universidade de São Paulo analisam o que aconteceu. O gráfico mostra que logo depois de sacudir o México, os efeitos do tremor já eram registrados pelas estações sismológicas aqui do Brasil. O sensor está lá quietinho, 10 minutos depois começam a chegar umas amplitudes violentas. O México fica num dos chamados cinturões de fogo. Nesses locais, os blocos sólidos que sustentam os oceanos e continentes, as chamadas placas tectônicas, se encontram, se atritam, e isso vai gerando tensões liberadas em forma de tremores. Todos os países que estão nas bordas de placas, eles convivem com o grande problema do terremoto, diferente daqui do Brasil. Apesar de todo o avanço da ciência e da tecnologia, ainda é impossível prever quando e exatamente em que ponto das áreas de risco o próximo tremor vai acontecer. O fato do terremoto de ontem no México ter acontecido exatamente no mesmo dia e mês daquele de 32 anos atrás foi apenas uma terrível e muito infeliz coincidência. Para a ciência ou para o meio científico é apenas uma coincidência. Dessa vez, o terremoto de magnitude 7,1 foi no continente mais perto da superfície, a cerca de 50 quilômetros de profundidade, o que provoca mais danos. Além disso, a Cidade do México continua no mesmo lugar, em cima de um grande lago aterrado. No terremoto que aconteceu há 32 anos atrás, ele aconteceu mais ou menos, acho que uns 400 quilômetros a oeste desse de ontem, de 7,1. Naquela oportunidade foram mais de 10 mil mortos. Os maiores estragos foram na região de onde havia sido um lago. E nesse de ontem, acho que a gente teve acho que mais ou menos uma mesma coisa, né? Novas técnicas de construção e treinamentos de fuga diminuem o número de vítimas, mas o México tem como destino conviver com o perigo. Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil. A Eliana Marques já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, hoje a gente tem mais uma tarde bem seca em grande parte de Mato Grosso e também do Brasil. As imagens de satélite mostram pouquíssimas nuvens de chuva, só esses pontinhos aqui, olha, no Pará, também no Amazonas, aqui em parte de Roraima. E está quente, bem... Naquela oportunidade foram mais de 10 mil mortos. Os maiores estragos foram na região de onde havia sido um lago. E nesse de ontem, acho que a gente teve acho que mais ou menos uma mesma coisa, né? Novas técnicas de construção e treinamentos de fuga diminuem o número de vítimas, mas o México tem como destino conviver com o perigo. Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil. A Eliana Marques já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, hoje a gente tem mais uma tarde bem seca em grande parte de Mato Grosso e também do Brasil. As imagens de satélite mostram pouquíssimas nuvens de chuva, só esses pontinhos aqui, olha, no Pará, também no Amazonas, aqui em parte de Roraima. E está quente, bem quente. Nesse momento a gente tem 29 graus de temperatura lá em Porto Alegre, aqui em São Paulo 27, no Rio 31, em Belo Horizonte 36 graus, já faz 39 em Cuiabá e a temperatura vai subir ainda mais. Olha só, em Cuiabá podemos registrar hoje 40 graus, Palmas 41, Teresina 38 e Vitória e Florianópolis aqui mais fresquinhas, né? Se é que a gente pode falar assim, com máxima de 26 graus. Repeteco da pergunta de ontem.
Chuva. Pois é, repeteco da resposta de ontem. Pouquíssimas áreas, uma delas é aqui, região norte. Olha, essa parte em verde, Amapá, Roraima, grande parte do Amazonas, Pará. Pode sobrar chuva hoje aqui, olha, para o oeste do Tocantins, para o leste de Mato Grosso, para grande parte de Goiás, inclusive. Aí, norte do Maranhão, regiões próximas do litoral, já é uma chuva mais fraca. Segue também essa chuva mais fraca e passageira no litoral do Nordeste, podendo pegar até o litoral do Espírito Santo de novo, mais à noite, né? Agora, grande parte do Brasil, mapa amarelo, tempo bem firme, bem seco, com muito sol. Brasília e Goiânia, então, podem ver chuva hoje. Podem ver chuva. Notícia boa. Ótima notícia. Brasília já está há 4 meses, né, sem chuva. Hoje à tarde pode voltar a chover por lá. Olha, amanhã e sexta-feira também. Vejam, né, que essa chuva vai enfraquecendo. Hoje 8 milímetros, amanhã 4, sexta-feira também 4 milímetros. Isso aqui é pouca chuva, né? É um alívio na secura. Não resolve o problema dos reservatórios que estão secando por lá. Em Goiânia, a mesma situação. Pode chover entre hoje e sexta-feira. Amanhã menos, depois vai aumentando essa chuva, né? Mas é uma chuva também que vem melhorar a qualidade do ar, não vai ficar tão seco. Nada que resolva também a estiagem prolongada lá em Goiânia. Agora, é importante falar que já é uma mudança, né? Começa a acontecer porque o inverno tá falando tchau, né? Sexta-feira começa a primavera e a primavera é uma estação que promete mais chuva lá para o centro-oeste do país. A gente vai falar disso aqui amanhã e sexta-feira. Sexta-feira começa a primavera às 5h02. Adoro essa precisão. Exatamente, horário de Brasília, né? Perfeito. E a primavera começa aqui no hemisfério sul, lá no hemisfério norte, é o contrário, é o outono.